A segunda ferramenta que a gente usa para leitura de fluxo de ordens é o que a gente chama de Times and Trades. É aqui que a gente vê efetivamente agressões e fluxos acontecendo, tá? Aqui, lá no DOM, vocês viram que a gente vê as ordens em aberto para serem executadas, as ofertas. Aqui não. Aqui já é volume, já é negociação fechada, já é uma agressão feita no mercado. Então aqui eu tenho em ordem original, que é o que a gente usa. Vocês podem ver que eu não uso o nome do player, para mim não interessa quem foi o agressor. Ele está filtrado em no mínimo 50 contratos negociados, tá? Por quê? Porque eu quero evitar ordens pequenas demais, de 1, 2, 5, 10 contratos, para filtrar robôs de alta frequência que tem operando e para filtrar players de varejo muito pequeno. Por quê? Porque isso não desloca preço. Eu quero filtrar pelo menos 50 contratos. Esse filtro pode mudar em função da microestrutura de mercado. Às vezes, o varejo hoje em dia, por exemplo, no dólar, por exemplo, já está operando 100, 200, 300 contratos. Tem muito varejo já operando mais pesado do que 50. Agora, a grande massa opera 2, 3, 5, 10. Então, eu quero evitar esse fracionamento de ordens, porque esse tipo de ordem não impacta o preço. Então a gente calculou que de 50 para cima já impacta preço. Então por isso que a gente filtra o Times and Trades. Filtrou, eu tenho em ordem original para dar esse sentido de escala e eu tenho aqui a disposição, o horário das ordens, que está escrito aqui como data, mas na verdade eu quero ver o horário, tá? Que a ordem foi emitida inclusive com a fração de segundos, o valor aonde foi agredido o preço, a quantidade dessa agressão, a quantidade de contratos no mesmo nível de preço que foi agredido e o tipo de agressão, se foi na compra ou se foi na venda, se foi um agressor comprador ou se foi um agressor vendedor. E aí o que acontece nos detalhes aqui? Essa primeira escala do tempo, eu quero ver a frequência de negócios. Então eu quero ver aqui nos segundos, ó, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, tá vendo? Tem frequência de negócio, tá saindo. Tem continuidade. Tem continuidade. Tá? Isso aqui a gente nota a continuidade, a frequência de negócios. É diferente de sai um negócio no 19, no segundo 19, sai outro negócio no segundo 32, sai outro negócio no segundo 46. O mercado tá parado. Não tem frequência de negócios. Tá? E a gente vai montar essa escala aqui para vocês entenderem lá atrás o que eu falei do fluxo. Agora, quando eu olho essa disposição aqui, porque ele vem acontecendo de cima para baixo, então ele vai descendo aqui e vai sumindo os números, esse é o último negócio que saiu, e lá para baixo ele vai desaparecendo. Quando eu olho aqui, ó, eu quero ver uma progressividade. Como assim uma progressividade? Se ele agrediu no 7, no 67, e ele está subindo, por exemplo, comprando, eu quero que ele agrida no 67, depois no 68, depois no 69, depois no 70, depois no 71, depois no 72. Diferente dele ficar assim, ó, agride o 67, o 68, aí volta pro 67, volta pro 66, aí volta pro 67, volta pro 68, volta pro 66. Isso aqui não tem progressividade. Agora, quando tem uma sequência progressiva, progressividade. Ou seja, ele está atingindo e agredindo novos níveis de preço numa sequência direcional. Está progressiva as ordens, tá? Estão progressivas. Aí eu quero ver também se essa ordem é grande ou pequena, isso aqui eu explico para vocês daqui a pouco. E eu quero ver por final quem foi o agressor. Por quê? Porque eu quero que o mercado tenha, além de progressividade e continuidade, recorrência. Lembra que a gente falou que essas três coisas, as agressões que tem continuidade, recorrência. Recorrência é o quê? Compra, 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 compra. É diferente de ficar compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, trocando lote, tá? Agora, quando tem compra, 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 ou venda, 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 tem recorrência. Agressões que tem continuidade, recorrência e progressividade gera fluxo. Entenderam aí, pessoal? Montamos lá tudo que a gente falou lá nas primeiras aulas. Estão entendendo aqui agora? E é aqui que a gente enxerga o fluxo. Quando o fluxo acontece, essa escala toda aqui fica toda verdinha ou toda vermelhinha, fica todo comprador ou todo vendedor e passa de uma vez com a frequência de negócios muito alta, com a progressividade completamente diferente do que um troca de lote na posição. Normalmente aparecem ordens maiores nessa coluna de quantidades, então vocês conseguem avaliar o fluxo muito rápido olhando isso aqui.
Isso aqui vocês vão ver um monte na sala ao vivo. Quando a gente faz o mercado lá, enquanto ele está acontecendo, e vocês vão ver um monte a gente gritar na sala ao vivo. Pessoal, agora está puxando fluxo, está chamando fluxo, está entrando fluxo. Ou seja, é time de mercado, agora é hora de entrada, porque está entrando fluxo, já tem contexto e a gente estava esperando fluxo, agora está entrando. Então agora vocês vão comprar ou agora vocês vão vender, pelo fluxo. Então lá na sala ao vivo a gente usa isso um monte, ou seja, lá que vai ser uma baita aula de fluxo quando vocês estiverem estudando fluxo. É lá que a gente vai ensinar para vocês na prática de verdade como o fluxo vai acontecer. Porque lá dá para estudar o fluxo enquanto ele está acontecendo. Lembra que eu falei lá no início? Fluxo é um sentimento direcional. Então não tem como ensinar fluxo aqui no slide parado. Vocês vão ter que ir lá para a sala ao vivo enquanto o mercado está acontecendo, para eu falar para vocês, ó, agora está acontecendo isso aqui, essa intenção, o player está defendendo o mercado aqui, ó, o player está montando uma posição. Ó, agora fez um spoofing, agora fez um flipping, que vocês vão entender daqui para frente também nas próximas aulas. Mas eu preciso que o mercado aconteça e é muito mais dinâmico, mais gostoso e mais fácil de vocês aprenderem lá na sala ao vivo, porque lá o mercado realmente está inesperado. Então o que está acontecendo em relação ao sentimento do mercado naquele momento, a gente consegue identificar e passar para vocês de verdade o que está acontecendo. E aí, cara, você vai ficar surpreso quando você ver ou eu ou os monitores que fazem a sala olharem para isso tudo aqui e dizerem para vocês assim, ó, tá vendo isso aqui agora? Esse comprador está querendo fazer isso, ele está querendo buscar o preço ali, quando chegar lá ele vai defender assim, assim, assim e puxar o preço aqui. Ou você está posicionado às vezes e um dos analistas fala assim, ó, agora pessoal, vocês vão defender o mercado nessa região, porque se o mercado voltar ali, o vendedor vai defender aqui, ó. Então o fluxo ele te conta uma história. E aí quando vocês estiverem lá na sala ao vivo, a gente pode mostrar para vocês como é que essa história funciona. O que eu quero que vocês entendam é que isso aqui trabalha como uma balança, tá? Como assim uma balança, Felipe? Uma das coisas que eu quero entender de mais criteriosas é em relação à quantidade de ordens. Quando passa, por exemplo, passa um monte de compra dessas aqui, e se eu for olhar aqui rapidamente olhando, tem umas 300 ordens de compra na sequência, no 68 aqui, tá? Aí quando entra o vendedor entra e entra com uma posição muito pequena e não dá conta de defender tudo isso aqui que entrou. Aí o comprador entra de novo com uma ordem de 2.000. Aí o vendedor entra de novo para tentar defender só com 200. Não vai dar conta. Aí o preço, olha como é que o preço sai do 67. E como o vendedor não volta e o comprador está pressionando, 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 o preço vai subindo até 7,70,5. Aí lá em 70,5 ele começa a dar contraparte suficiente para segurar a compra. Aí ele dá uma contraparte de quase 500 posições, de mais de 500 posições, e o comprador só volta defendendo 150. Não vai segurar. Aí o vendedor pesa de novo a posição para defender, e olha para você ver como é que o preço volta de 70,50 para 68,50, e só depois que o comprador volta com uma posição mais pesada é que ele volta o preço meio ponto. Tá? Ou seja, isso, o Times and Trade, você vai enxergar, o fluxo em si, ele funciona como uma balança. Quando é que eu vou ver um deslocamento de preço, um movimento direcional? Quando essa balança se desequilibra. E quando essa balança se desequilibra, é quando tudo isso acontece. Tá? E isso vai ficar nítido para vocês nas próximas aulas, mas principalmente na sala ao vivo, quando vocês vão ver o mercado funcionando ao vivo, enquanto ele está acontecendo, skin the game de verdade, falando para você, agora você vai comprar, agora você vai vender, agora você não vai fazer nada, que afinal de contas é isso que a gente quer saber e é isso que a gente tem que saber para ganhar dinheiro.